Os deputados têm a noção exata, ô Max, de qual o estrago que essa PEC vai fazer. Igual eles tinham a noção, talvez não tivesse uma noção tão exata do estrago que ia fazer aquela emenda constitucional que era o teto de gasto. Que ali a gente fala que a mãe das reformas é aquela, porque todas as reformas que vêm depois, que a gente chama de deforma, são por conta da emenda que criou o teto de, a gente fala teto de gasto, o teto de investimento público, ou seja, eu acrescento no investimento do ano seguinte só a inflação, lembrando que eu tenho uma demanda reprimida, eu tenho um crescimento da população, eu já tenho um déficit de serviço público, e aí eu só posso gastar com serviço público, investir em serviço público no ano seguinte aquilo que eu gastei esse ano com o acréscimo da inflação. É muito pouco perto do nosso déficit de serviço público. Ponto. Então, as outras reformas vêm por conta disso. Em relação à reforma administrativa, os deputados eles têm a noção exata. Qual é a noção que eles estão tendo a partir de agora, a partir da mobilização das centrais sindicais, das confederações, das federações nacionais, dos sindicatos? A noção de que essa base de servidor público está deixando claro para a sociedade que essa reforma administrativa PEC 32, ela não moderniza o serviço público, ela não tem como objetivo gerar um serviço público de qualidade, ela tinha outras intenções no texto principal, quando o governo encaminha para o Congresso. Apesar de ter do próprio relator e a oposição dentro das comissões terem conseguido tirar bastante coisa danosa, se você for pegar o que é bom dentro da PEC, ela continua sendo ruim. Só que hoje ela atende menos ao interesse do governo e continua sendo prejudicial ao servidor. Porque você fala, só repetindo aqui, a gente fala da possibilidade de redução de salário, de jornada e salário, ou seja, você pode reduzir até 25% da jornada, reduzindo o salário proporcionalmente. Só que aí tem um porém, que, por exemplo, a gente tem a situação de vários municípios hoje que tiveram que reduzir a carga horária e não reduzir o salário, porque é inconstitucional. Quando eu coloco isso na PEC, eu coloco isso como uma obrigação do executivo. Ou seja, quando ele tiver que reduzir carga horária, ele obrigatoriamente reduz o salário. Já não é mais discricionalidade dele, não. Ele obrigatoriamente tem que reduzir salário. A contratação por tempo determinado, apesar de a gente saber que isso já existe no serviço público, então, em algum momento, o texto falava em 6 anos, depois aumentou para 10, depois voltou para 6, e na última versão, que é a 7ª versão da PEC, já volta a contratação por tempo determinado por 10 anos, que é um prejuízo grande. A gente vê a questão da flexibilização da estabilidade, não é só como prejuízo ao servidor, é como prejuízo à prestação do serviço público, que aquilo que o servidor acumula ao longo do tempo, você flexibilizando a estabilidade, criando um mecanismo para poder tirar ele do serviço público, e aí não é questão de tirar ele por ineficiência, porque os mecanismos que estão sendo colocados de avaliação, ele parece que é muito mais punitivo, e a gente vê aí uma possível perseguição política ao servidor, ou seja, o servidor que não faz parte do grupo do prefeito, não faz parte do grupo do governador, não faz parte do grupo do presidente, vai estar à mercê de uma estabilidade flexibilizada, para ele tirar esse servidor estável e colocar mais gente para o contrato de tempo determinado. E aí, Luiz, chegando nessa parte que você falou da questão da relação de trabalho com o executivo, que dentro da PEC, muito dessa relação hoje, que é discutida através das câmaras municipais e das assembleias legislativas, o governo está propondo que se faça através de lei federal. E aí a pergunta que a gente faz ao servidor e a toda a sociedade é: o mesmo governo federal que quer acabar com o piso salarial de professor, por qual motivo ele vai discutir uma legislação federal que seja boa para os outros servidores? A gente não acredita nisso. E aí, eu não posso afirmar que tem o risco da quebra do pacto federativo na questão orçamentária mais à frente, mas a gente sabe que essa questão do governo federal querer legislar nessa relação, normatizar essa relação entre o servidor público municipal ou estadual através de lei federal, já é uma quebra do pacto federativo. Então, aí, essa parte da emenda constitucional vai dar discussão que vai parar no STF. Isso a gente não tem dúvida nenhuma.
E aí, Luiz, só para poder, em relação ao gráfico, eu sei que você vai mostrar aí, mas é importante o seguinte, eu acho que vai ser apresentado o gráfico, é que a gente já tinha visto outras pré-avaliações de como estaria essa divisão de votos no Congresso hoje. Coloca o gráfico de novo para mim aqui. Acho que é bom. Aí. Então, vamos lá. A gente chegou a ver gráfico de outras entidades que apontavam que a quantidade de deputado federal a favor da deforma administrativa chegava a quase 300. Como não era números lá muito confiáveis, e esse agora que a FENALI apresenta, que é a Federação Nacional do Legislativo, isso, dos servidores do Poder Legislativo, ele se aproxima mais da realidade, onde você tem aí 259 deputados favoráveis à reforma, lembrando que o governo precisa aí de quórum qualificado de 308 votos. Deixa eu só falar aqui, ó, o azul aqui são os parlamentares que já se posicionaram contra a reforma. Sim. O vermelho, laranja, é os que se posicionam já fortemente a favor da reforma. O laranja aqui é o pessoal que está na dúvida. E aí, Max, Zero e Marquinhos, que está nos assistindo, as atividades sindicais é que fizeram grande parte dos indecisos migrarem para o azul e não para o vermelho. O Luiz, a gente ouvia aqui que o favoráveis à PEC, quando ela chega no Congresso, seria perto de 300. A gente ouviu um nome aí de 290, 294, sempre abaixo de 300, mas muito perto dos 308. Quando a gente vê esse mapeamento agora da FENALI, que fala em 259, apesar de ser muito voto a favor de uma reforma que não melhora em nada o serviço público, na prestação do serviço público, ainda é muito deputado. Mas a gente vê muito mais possibilidade. A gente tem que tirar desses 259, convencer desses 57 que são indecisos a também ficar contra a reforma e deixar para discutir essa reforma no momento mais adequado. E não no meio de uma pandemia, onde o governo tem outras matérias que são urgentes e não de uma deforma administrativa. Então, assim, é o que você falou mesmo. Esse trabalho no aeroporto de Brasília, nos aeroportos das bases eleitorais dos deputados, principalmente esse trabalho nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. E por que a gente reafirma isso, Luiz? Porque ano que vem é eleição e as câmaras de vereadores elas não podem simplesmente se isentar dessa discussão, numa discussão onde o governo federal se propõe, através da emenda constitucional, ela a fazer a legislação que vai reger muita coisa na relação do servidor com o executivo, ou seja, as câmaras municipais, os legislativos municipais estão abrindo mão do poder que eles têm de discutir a questão do servidor local. E aí, quando a gente faz essas audiências e chama a atenção do vereador para isso tem surtido efeito, tem feito pressão nos deputados, e isso ajuda nesse gráfico aqui, quando a gente vê que a quantidade de deputados favorável diminuiu, a quantidade de indecisos também era maior, e a quantidade de deputados se colocando contrariamente à PEC aumentou. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo, a audiência pública, entrar em contato com o deputado, estar nos aeroportos, fazer esses debates que depois fica à disposição dos servidores e, principalmente, da sociedade. Importante, o Max e Zé Roberto, é que o que a gente afirmou, Max, é que esse debate em relação à PEC 32, ela não pode ser só por conta da necessidade do servidor público, que é lógico que tem um prejuízo ao servidor, e a gente está atento a isso. Agora, o prejuízo maior nessa PEC 32 é em relação à prestação do serviço. Então, o que a gente tem que debater para a sociedade é o prejuízo à sociedade, e eu acho que é isso, Luiz, que veio mudando esses votos aí. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!